Olá, meus tesourinhos, vamos para a última bateria de questões. A gente já fez 4 questões na aula anterior e vamos fazer mais 3 questões nessa aula para a gente finalizar a aula desta semana. Então, continuando, nós vamos fazer a questão 5. Ele diz assim: há um mês de uma competição, um atleta de 75 quilos é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente aconteça, faça o que se pede. Letra A, ele quer saber a massa do atleta após uma semana de treinamento. A letra B, ele quer que você relacione, tenha uma lei, uma fórmula que relacione a massa em quilogramas em função do número de dias de treinamento, que é representado por N. Então, a massa M é o número de dias N. E a letra C, é possível que esse atleta ao menos atinja 80 quilos em um mês de treinamento. Então vamos. Ele quer saber qual é a massa do atleta após uma semana de treinamento. Bom, antes de fazer a questão, eu queria chamar a atenção para duas coisas que esse problema traz, duas pegadinhas que esse problema traz. Primeiro, ele deu a massa do atleta em quilogramas. Ele disse que o atleta pesava 75 quilos. E ele disse que ele ganharia por dia, se ele fizesse esse treinamento, 180 gramas. Então, primeira pegadinha nós não podemos nunca trabalhar com unidades de medida diferentes. Então, ele deu o peso do atleta, ou a massa muscular do atleta, corporal do atleta, em quilos, e deu os ganhos diários em quilogramas, em gramas. Então, não se pode trabalhar com unidade de medida diferente. Então, você vai ter que transformar ou todo mundo para gramas ou todo mundo em quilos. Como a letra B ele pede para você relacionar a fórmula em quilos, então nós vamos transformar todo mundo para quilos, ok? Então, primeira pegadinha é essa. A segunda pegadinha é que ele pede a massa do atleta depois de uma semana de treinamento. Então, o tempo que ele deu foi uma semana. Só que na questão ele deu os ganhos diários, ou seja, ele deu os ganhos por dia e não por semana. Então, o que você vai ter que fazer? De novo, você não pode trabalhar com unidades de medida diferentes. Então, você vai ter que transformar a semana para dias. E aí é bem simples, uma semana tem 7 dias, ok? Essas são as duas pegadinhas que tinha na questão. Então, primeiro, ele deve ganhar 180 gramas por dia. Então, 180 gramas representa o quê? De gramas para quilogramas, são 3 casas à esquerda. Cada casa vai dividir por 10. Como são 3 casas, 10, 100, 1000. Então, você vai pegar 180 e dividir por 1000 para você transformar de gramas para quilogramas. Então, 180 dividido para 1000 vai dar 0,18 quilos. Isso é o que ele ganha por dia. Aí ele quer saber a sua massa depois de uma semana. Então vai ser o quê? Vai ser a massa que ele tem agora, que é 75, mais 0,18, que é o ganho diário, vezes a quantidade de dias. Uma semana representa 7 dias. Então vai ser 75 mais 0,18 vezes 7 vai dar 1,26. 75 mais 1,26 vai dar 76,26. Então, esse é a massa desse atleta após uma semana. Ele vai pesar 76 quilos, 260 gramas, ou 76,26 quilogramas. Isso é a letra A. A letra B, ele quer que você relacione a lei, uma fórmula. A lei é sempre uma fórmula da massa em quilogramas em função do número de dias, que é N. Então, você vai relacionar M em função de N, ou seja, o M vai ser a variável dependente, então vai ficar à esquerda, e o N vai ser a variável independente, vai ficar à direita. Por quê? Porque quanto maior o número de dias, maior vai ser a massa. Então, a massa vai depender da quantidade de dias que forem passados. Então, a massa em relação a N, que é o número de dias, vai ser 75, que é o valor inicial dele, mais 0,18, esse é o ganho diário,
vezes a quantidade de dias que ele for, passar. Tá? E aí, a letra C, é possível que ele atinja pelo menos 80 quilos depois de um mês de treinamento? Então, basta saber qual é a massa dele quando tiver exatamente um mês de treinamento. E aí, um mês é só lembrar, nós não trabalhamos com tempos diferentes, então tem que transformar o mês para dias. Então é só pega a formulazinha lá bonitinha que a gente encontrou na letra B e onde tiver N coloca 30, porque 30 dias é a quantidade de tempo relacionada a um mês. Então vai ser M de 30 é igual a 75 mais 0,18 vezes 30. Então, M de 30 vai ser 75 mais 0,18 vezes 30 vai dar 5,4. 75 mais 5,4 vai dar 80,4. Isso quer dizer o quê? Quando finalizar o mês, ele nesse treinamento, esse atleta vai estar com 80 quilos e 400 gramas. A letra C pergunta se é possível que ele atinja 80 quilos em um mês. Sim, é possível porque 80,4 é maior do que 80. E com isso nós finalizamos a primeira questão dessa aula. Na segunda questão dessa aula, que é a questão 6, uma questão bem interessante, diz o seguinte: um hotel oferece a seus hóspedes duas opções para o uso do Wi-Fi no acesso à internet. Primeira opção, ele paga uma taxa fixa de R$18 e aí por dia ele tem acesso ilimitado. Então, R$18 e aí ele tem acesso ilimitado durante todo o dia. A segunda opção que ele tem ele paga R$2,50 por hora e aí com o valor proporcional ou fracionário à hora em relação aos minutos. Aí a letra A ele pede para escrever para cada opção a lei de formação, que relaciona o preço com o tempo. Então lembra, o preço vai ser a variável dependente, o tempo vai ser a variável independente. E aí o tempo está entre 0 e 24, porque um dia tem 24 horas. Aí a letra B, se ele escolher a primeira opção, quanto vai pagar mais para um cliente que escolheu a segunda opção e usou 5 horas por dia. E a letra C, ele pede quanto tempo que deve passar para que a escolha de cada uma das opções que ele tem seja indiferente, ou seja, a letra C ele quer saber quanto tempo deve passar para que o preço da primeira opção seja igual ao preço da segunda opção, ok? Vamos lá. A primeira, ele quer a lei. Então, a lei a primeira opção é a seguinte, ele vai pagar R$18, independente da quantidade de horas. Então, observe que o preço da primeira opção, P de 1, que eu vou chamar preço da primeira P de 1, em relação a T, é 18. Observe que essa função aí é uma função constante, ou seja, ela não depende do tempo. Se o tempo for 1, ele vai pagar 18. Se o tempo for 2, ele vai pagar 18. Se o tempo for 3, vai pagar 18. Se o tempo for 24, ele vai pagar 18, porque é R$18 e aí ele tem acesso ilimitado durante todo o dia. A segunda opção, ele vai pagar R$2,50 por cada hora. Então, o preço de 2 vai ser R$2,50 vezes T. Ou seja, ele vai pagar 2,5 vezes a quantidade de hora que ele usar. Então, observe que essa função, da função 2, ela é uma função linear. Por que ela é linear? Porque ela tem o valor de A e o valor de B é 0. E na primeira é uma função constante que o valor de A é 0, ele só tem o valor de B. Então, quando ele só tem o valor de B, a função é constante. Quando ele só tem o valor de A função é linear. Então, essa é a letra A, é só as fórmulas. Aí a pergunta é, se ele escolher a primeira opção, quanto pagará mais se ele usar 5 horas em certo dia, em comparação a uma pessoa que escolheu a segunda opção e também usou 5 horas. Ou seja, duas pessoas utilizaram 5 horas
Só que uma escolheu a primeira opção e a outra escolheu a segunda opção, qual é a diferença de preço entre elas. Então, basta saber o quê? Quanto que ele vai pagar em cada uma das opções. Então, se ele escolheu, quem escolhe a primeira opção, vai pagar R$18, porque ele vai pagar R$18 independente da quantidade de horas que ele usar. Se ele escolher a segunda opção, aí basta fazer o quê? No lugar de T, troca por 5. Então, vai ser o preço da segunda opção é 2,50 vezes 5. Então, ele vai pagar o quê? 2,50 vezes 5 vai pagar 12,50. E ele quer saber qual é a diferença. Então, basta fazer o quê? Pegar o preço da primeira e subtrair pelo da segunda, que vai dar exatamente a diferença. Então, P de 1 de 5 menos P de 2 de 5. Então, vai ser quem é P de 1 de 5? 18. Menos quem é P de 2 de 5? 12,50. Então, ele vai pagar R$ 5,50 a mais. Então, nesse caso, é melhor escolher a segunda opção do que a primeira. Tá? A letra C é bem interessante. Ele quer saber quanto tempo que ele usa de Wi-Fi para que tanto faz escolher a primeira opção como a segunda opção, ele vai pagar o mesmo valor. Então, independente da escolha, a escolha seja indiferente, aqui vão pagar o mesmo valor. Para pagar o mesmo valor, basta fazer o quê? Basta igualar as duas funções, ou seja, P de 2 igualar a P de 1. Então, iguala as duas funções, já que tanto faz escolher as duas, ou seja, os preços vão ser iguais, tanto na primeira quanto na segunda, né? Para que seja indiferente a escolha. Então, quem é a segunda opção? 2,50 vezes T igual a primeira opção, que é 18. O primeiro preço que é 18. Então, basta isolar o T. T é igual a 18 sobre 2,50. 18 sobre 2,50 vai dar 7,2. 7,2 o que? O tempo está em que? Em horas. Então, se ele usar 7,2 horas, ele vai pagar R$18 tanto na primeira opção quanto R$18 na segunda. Para que a gente seja mais minucioso, dê esse tempo em horas e em minutos, então basta fazer o que? 0,2 horas 0,2 vezes 60 minutos, ou seja, o que eu estou fazendo? Estou trocando a hora pela quantidade de minutos. Então 0,2 horas não é 7 horas e 20 minutos, não. 0,2 vezes 60 vai dar 12 minutos. Então, o tempo lá, que é indiferente ele usar qualquer uma das opções, vai ser 7 horas mais 12 minutos. Então, 7 horas e 12 minutos. Se ele usar exatamente 7 horas e 12 minutos, ele vai pagar o mesmo valor se ele escolher a primeira opção ou a segunda opção. E com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a última questão dessa semana. Então, uma caixa d'água de volume de 21 metros cúbicos, inicialmente ela está vazia, começa a receber água de uma fonte à razão de 15 litros por minuto. Ou seja, lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então a caixa está vazia e ela começa a receber, cada 15 minutos ela começa a receber 15 litros. A cada minuto, 15 litros. Ou seja, todo minuto que se passar ela está recebendo 15 litros. A letra A ele quer saber quantos litros de água haverá após meia hora. Lembrando o seguinte, letra B, ele quer a função de x em minutos. Após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume? Letra C, após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume de água ainda necessário para encher completamente a caixa? E a letra D, ele quer saber quanto tempo essa caixa estará cheia. Vamos lá. Observe o seguinte, quantos litros de água haverá em meia hora? A questão, mais uma vez, a questão te deu a vazão em minutos, ou seja, a cada 15 minutos, a cada 1 minuto recebe 15 litros. Então, o que você vai fazer? Meia hora tem quantos minutos? Tem 30 minutos. Então, meia hora equivale a 30 minutos. Então, para você saber, depois de meia hora, basta fazer o quê? 15, que é a quantidade por minuto, e multiplica por 30 minutos. Então, vai ser 450. Então, quando se passar meia hora, essa caixa vai ter
450 litros. Letra B, ele quer saber, após X minutos de funcionamento, qual será o volume dessa fonte. Então, o volume é Y, dessa fonte. Então, a fonte vai receber o quê? Vai ser volume, vai ser igual a 15 vezes a quantidade de minutos. Por quê? A cada minuto ele vai receber 15 litros. Então, para mim saber o volume, basta fazer o quê? Pegar 15 e multiplicar pela quantidade de minutos para me saber a quantidade de água que tem na caixa. A letra C, observe que a letra C ele pede a fórmula que relaciona volume de água necessário para preencher completamente a caixa. Ou seja, após certo tempo lá, essa caixa recebendo água, quanto ainda falta para encher? Aí, quanto ainda falta para encher, é só fazer o seguinte. Quanto é que ela cheia? 21 metros cúbicos. Lembra que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 21 metros cúbicos equivale a 21 mil litros. Então, lá, ela vai, para encher, ela vai ter que ter 21 mil litros. E quanto que ela vai ter a cada o tempo X, a um tempo X de água? Ela vai ter 15 vezes X. Então, para saber quanto ainda falta, é só pegar o valor total e tirar quanto ela já tem. Então, ela já tem o quê? 15 vezes X, ou seja, a vazão dela vai ser 15 vezes a quantidade de minutos. Então, quando eu pegar a quantidade total e tirar o que ela tem, vai sobrar o quê? Vai sobrar o que falta para encher, ok? E a letra D, ele quer saber em quanto tempo essa caixa vai estar cheia. Então, para ela estar cheia, ela vai ter que ter 21 mil litros. Então, basta fazer o quê? Pega o item B. Quem é o item B? Y é igual a 15 vezes X. Lembra, o Y é volume e T é o tempo. Olha, mais uma vez, eu tenho duas variáveis, volume e tempo. Se eu te der o volume, eu quero o tempo. Se eu te der o tempo, eu quero o volume. Então, a questão ela pede o quê? Em quanto tempo? Se ela pede o tempo, ela está pedindo X. Então, se ela pediu X, é porque ela te deu Y. Y é o quê? Para ela estar cheia. Para ela estar cheia, ela precisa o quê? De 21 metros cúbicos de água. Só que a função está em relação a litros. Então, 21 metros cúbicos de água equivale a 21 mil litros de água. Então, basta no lugar de Y colocar 21 mil. Então, vai ser 21 mil é igual a 15 vezes X. Trocando os dois termos, 15x é igual a 21 mil. X é igual a 21 mil sobre 15. X é igual a 21 mil sobre 15 vai dar 1.400. 1.400 o quê? 1.400 minutos, tá? Porque o tempo lá na fórmula está dado em minutos. Se a gente quiser ser mais preciso, você pega 1.400 e divide para 60. Então, 1.400 dividido para 60 vai dar 23 e sobra 20. Então, quer dizer o quê? Que ela tem 23 horas completas e o resto é 20 minutos, ou seja, quanto falta para completar a hora. Então, 1.400 minutos equivale a 23 horas e 20 minutos. Então, para essa caixa estar cheia, ela vai precisar exatamente de 23 horas e 20 minutos. E com isso, nós finalizamos a aula dessa semana. Boa sorte nos exercícios, espero que vocês se saiam bem. Tchau, fui e até a próxima semana.